Eu tive um paciente que chegou para mim, o caso dele era o seguinte, ele teve uma disfunção temporomandibular. Essa articulação aqui, ó, se você coloca o dedo e abre a boca, você sente pular essa região, né? Porque tem a mandíbula e tem o maxilar. Então, a mandíbula articulando com o maxilar. Então, faz esse movimento de abre e fecha da boca. Né? Então, ele chegou com uma disfunção. O que acontece quando tem uma disfunção? Normalmente começa a ter ou dor nessa região, ou começa a ter uma dificuldade no abrir e fechar, às vezes trava, ou começa até, parece que desloca, que é pior ainda. É como se escapasse essa articulação, tivesse uma frouxidão ali. O caso dele é que tinha muita dor, estava tendo muita dor nessa região. Né? E engraçado, olha só, somente de um lado. Pode ser dos dois? Pode. O caso dele era só de um lado. E a gente começa a entender algumas situações. Mas a gente tem que fazer uma conexão da história do paciente com o que está acontecendo na atualidade, no momento presente. Porque senão a gente não consegue abranger ele de uma forma global. Mas como assim, Adalto, abranger de uma forma global? Senão, corre o risco do tratamento ele não ser integral. Porque se eu levo em conta somente a dor, e se trata, eu não posso tratar com analgésico, eu não posso indicar. Mas se ele toma o analgésico, vocês concordam comigo que essa dor vai voltar? Porque é um analgésico, ele tem tempo de duração. Uma hora vai terminar esse efeito do analgésico. E aí a dor volta. Porque o estímulo de dor, ele permanece. De onde que vem esse estímulo de dor? Tem alguma condição que faz com que o corpo sinta dor. A dor nada mais é que um alerta, tem alguma coisa errada. E de onde vem esse circuito da dor? Vem de uma mensagem lá no nosso cérebro. Essa mensagem diz o seguinte: tem alguma coisa errada, tem um comportamento errado exatamente nesse local. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que esse comportamento errado, ele pode ser real. Como que é real? O real é o seguinte: eu estou forçando essa articulação. É algo mecânico, né? E forçando, porque de repente fala assim, nossa, eu comi muito amendoim ontem. Então, talvez no dia seguinte você acorda com um pouquinho de dor. Mas essa dor passa, ela dura um dia, a musculatura dela se recupera muito facilmente, nós temos essa propriedade. E depois passa. É a mesma coisa de um dia você fazer uma caminhada um pouco a mais, claro que seu corpo vai doer um pouquinho, você exigiu um pouquinho, mas se recupera rapidamente, em 24, no máximo 48 horas, isso passa. Agora, pode ser virtual ou imaginária. Como que é isso, né? Significa que já não é algo real, mecânico, puramente mecânico. Por quê? Imagina o seguinte, se eu tenho uma informação aqui que eu estou tentando captar algo, e ainda mais assim, ó, se para você é tão importante a situação que você até talvez não pense assim, mas se eu disser para você, cadê essa afirmação? Você diz, cara, segurando com unhas e dentes. Então é algo muito importante que você realmente quer muito. No caso desse paciente que eu comecei a contar para vocês, não era uma situação real, era uma situação imaginária, né? Ou virtual, dependendo do contexto que você coloca, mas não é algo mecânico. Então, o que é que acontecia com ele? Ele estava perdendo o emprego. Tinha as questões particulares, né, de política interna na empresa que ele trabalhava, mas ele estava perdendo espaço, porque a função que ele realizava estava sendo extinguida. Então, ou seja, estavam pouco a pouco precisando dele. Cada vez menos precisava do que ele fazia. E não tinha lugar mais para ele na empresa. Não tinha como relocar ele para outro setor. E aí ele estava desesperado porque ele não sabia o que fazer. Então é como se ele tentasse segurar com unhas e dentes aquela situação. Como se ele estivesse tentando abocanhar e segurar, só que não está dando certo. Isso não é algo real, é algo imaginário, é algo virtual. Mas olha que interessante. Lá dentro do cérebro, ele está vendo isso como real. O corpo dele está sentindo isto como real. Então não é a questão de misturar as coisas, não é a questão de nada, mas é a questão de sentir isso como real. E olha, acredite, se você sente aqui dentro como real, o seu cérebro acredita que é real. E qual vai ser a resposta? É natural que ele lance um comportamento real.
E não vai ser lá no meu ombro, não vai ser no meu quadril, não vai ser lá no tornozelo. Onde é que eu estou sentindo esse peso? Onde é que eu estou sentindo essa situação? Exatamente onde deveria aprender com unhas e dentes, na opinião dele. Talvez se eu estivesse nesse mesmo emprego, com essa mesma ameaça de ser mandado embora, de ser demitido, e querendo segurar a qualquer custo no emprego, talvez eu estaria tendo uma outra percepção e teria uma disfunção em outro lugar. Ou talvez eu estivesse vendo isso como uma oportunidade. Quer saber? Não gostava mais desse emprego. Eu já queria fazer outra coisa, só que eu não tinha coragem de sair. Então, sendo demitido é a melhor coisa que poderia acontecer. Se a pessoa consegue ter esse tipo de pensamento, nunca ela está com a sensação de estar querendo abocanhar algo. E aí, nesse paciente que eu atendi, era o seguinte, ele já disse, como que ficou bem claro que ele estava tentando abocanhar, que ele estava tentando segurar a qualquer custo o emprego dele. Ele contou para mim que ele tinha ido conversar com o encarregado, tinha ido conversar com o gerente, tinha ido conversar com o dono. Aliás, com o dono ele não tinha conseguido, olha que interessante, mas ele estava tentando conversar com o dono da empresa para falar o quanto era importante aquele trabalho, que ele poderia, ele estava disposto a fazer outra função, que ele faria qualquer coisa para não ser demitido. Olha que interessante, ele estava fazendo de tudo, estava se esforçando, mas mesmo assim ele estava sentindo que estava escorregando. Olha só a articulação temporomandibular que você morde e segura tentando corrigir isso, né? Tentando expressar isso. Então, olha só, do virtual ou imaginário passou a ser real. E se aqui no cérebro eu sentir como real, ele vai trazer um comportamento real exatamente onde expressa da mesma forma que eu estou sentindo aquela situação. Ou seja, abocanhar, segurar com unhas e dentes. Olha que interessante. Então, não é aleatório, não é por acaso que vai se manifestar. E é por isso, quando o paciente chega no seu consultório, na sua clínica, e ele relata alguma disfunção temporomandibular, você já pode pensar em uma situação antes do início dos sintomas, claro que antes do início dos sintomas, algo que ele não está conseguindo segurar. Em outras palavras, olha só, se traduz em sensação de impotência. Uma sensação de impotência não conseguir abocanhar algo. Agora, por que é que isso acontece? Por que tem essa manifestação? Porque, olha só, tanto a dor quanto a deslocamento da articulação, né, ou travar da articulação, diminui a função. Então, no primeiro momento, numa primeira fase, é isso que nosso corpo vai fazer. Como se tirasse você da responsabilidade de abocanhar e segurar alguma coisa, porque aí, se você não consegue segurar com eficácia, você não fica sofrendo com aquilo. Porque olha só, no caso desse paciente que eu contei, ele conversou com o encarregado, ele falou com o gerente e estava tentando falar com o dono da empresa. Então, olha só, quanto mais ele tenta, mais ele se sente impotente. Olha só, interessante. Se acontece isso, né? Tenta comer, se você tem um problema nessa articulação temporomandibular, o que acontece quando você tenta morder alguma coisa mais durinha, né? Você não consegue. Olha o que o teu organismo faz. Tira você dessa responsabilidade tão pesada de finalizar esse processo, de abocanhar, de segurar forte mesmo. Ele tira você porque não está dando certo. Cada vez que você tenta e não consegue, mais você se sente impotente. Você se sente mais impotente, vem para o real. O que acontece? Mais comportamento real. Então, cada vez que você não consegue, se é uma dor, essa dor vai aumentar. Entendeu como fica o ciclo? Então, no primeiro momento, como resolução, o corpo diminui a função através da dor, através do tratamento ou deslocamento da articulação. E aí, no segundo momento, quando você começa a visualizar uma saída, ou seja, nossa, eu consegui conversar com alguém, ou alguém me trouxe uma notícia que eu não vou ser demitido, ou que, nossa, se eu for demitido, peraí, nossa, me ofereceram um emprego em tal lugar, lá eu vou ganhar mais, ou lá o trabalho é menos, e eu vou ganhar o mesmo tanto. Então, peraí, isso é uma vantagem. Não é mais problema para mim ser demitido. Se eu visualizo alguma coisa nesse cenário, já desarma
essa sensação de impotência. Desarma, então, olha só, já não passa toda essa força para o cérebro como se isso fosse um problema. Já não é mais um problema. Se não é mais um problema, eu já não tenho mais esse comportamento na minha articulação que estava expressando tudo isso. E olha que interessante, então, se eu não tenho comportamento, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nenhuma disfunção. E aí, parece que do nada, minha dor sumiu. Parece que do nada não trava mais. Parece que do nada eu articulo e não sai do lugar a articulação. O que a gente precisa entender é esse ciclo de comportamento e como destravar. É entender esse ciclo de comportamento e como destravar tudo isso. Toda essa condição que leva às disfunções da articulação temporomandibular, né? Que é essa articulação da mandíbula com o maxilar, tá? Vértebras cervicais. Vértebras cervicais não é à toa que vai começar uma dor, que vai começar uma disfunção nas vértebras cervicais. E isso muita gente reclama de dores em vértebras cervicais. Então, como que ocorre o processo e como que eu posso corrigir? Como é que eu posso tratar um paciente que chega para mim com queixa nas vértebras cervicais? Ah, Dal, tem os protocolos que eu sigo e tudo, mas aí eu te faço uma pergunta. Todos os pacientes que você tratou com disfunção na coluna cervical tiveram resultado esperado? Se não, talvez seria a hora de dar um pouquinho mais de amplitude no tratamento e observar algumas coisas que estão talvez além do que parece o óbvio, né? A questão é que o paciente está sob os meus cuidados, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso que ele saia melhor do que ele entrou. E como é que eu faço isso? Então vamos lá. Olha, outro dia eu tratei um paciente com disfunção na coluna cervical. E olha que interessante. Esse paciente tinha 18 anos de idade. Gente, a maioria de vocês aqui sabe o que é ter 18 anos de idade. E 18 anos você está no auge da sua estrutura óssea, da sua estrutura muscular, enfim. E é tudo muito moldável, né? A gente faz um pouquinho, a gente faz assim, já sai com um músculo grande. É interessante demais, né? Então, olha só, como que uma estrutura, no seu auge de potencial muscular, ósseo, de ligamentos, um paciente apresenta duas hérnias cervicais. Não é só uma, duas hérnias cervicais. Então, a disfunção na coluna cervical. Opa, peraí, o que acontece? Aí você começa a perguntar, né, dentro dos protocolos, você trabalha com peso? E diz para mim, não, eu não faço academia, eu não pego peso como esporte. O meu trabalho é de escriturário, então é só trabalho, digamos, leve, eu trabalho com as mãos, né, praticamente. Não tem nada que eu consiga pensar que eu esteja pegando peso e que isso possa ter me atrapalhado, né? E aí você começa a investigar e nada. Mas se você amplia um pouquinho mais essa visão do que pode ter acontecido na coluna cervical, aí a gente vai lá para a etologia animal. Olha que interessante. Aí, se a gente amplia, etologia animal. Então, as perguntas pareciam óbvias, já não tem as respostas que talvez a gente entenda, que dão clareza àquilo que ele está apresentando. E se a gente amplia um pouco mais, vai lá para a etologia animal começa a dar umas explicações, começa a dar respostas para essas perguntas. Por que é que meu paciente está tendo disfunções na coluna cervical? Inclusive, duas hérnias de disco. Olha que interessante. Na etologia animal, né, que é uma ciência já comprovada, que traz todo o comportamento do animal dentro do seu ambiente primitivo, interessante é que, por que é que nós usamos para nós a etologia animal? Ah, claro, nós somos animais, muito mais evoluídos do que os outros, mas nós somos animais. E por isso, já teve uma época da nossa evolução natural que nós vivemos em cavernas, que nós só caçávamos, né? A nossa alimentação era feita o seguinte: estou com fome? Vou caçar. Estou com sono? Vou dormir. Então não tinha essa preparação toda, vou plantar, vou ter a colheita, não tinha esse planejamento. Era uma questão só de sobrevivência. Alguém invadiu meu território, eu vou brigar com esse alguém. Nós temos essa herança primitiva, nós temos um cérebro primitivo, mas nós usamos ele principalmente em situações de luta ou fuga. O nosso luta ou fuga hoje é luta no emprego,
É luta, não aquela lutinha de, tô pensando o que eu vou fazer de faculdade. O que eu estou falando aqui é de questões que você e eu, nós consideramos como sobrevivência. É vital eu estar nesse emprego. É vital eu conseguir esse emprego. Então, o que é vital para você? O que é que você considera como uma questão de sobrevivência? E aí você aciona mecanismos que estão lá no seu cérebro mais primitivo. Então, sim, nós utilizamos o cérebro mais primitivo, a camada mais primitiva do nosso cérebro. Não é uma camada morta lá, que não tem função e como se fosse uma pedra e pronto. Olha só que interessante. Tão interessante que, tão importante esse cérebro primitivo, que se não fosse ele, nós corríamos um sério risco de vida assim que nós nascemos. Por quê? Se nós não tivéssemos o reflexo de sucção, como é que até a nossa mãe ensinar como é mamar, a gente já morrer de fome. Então, olha só, nós temos esse cérebro primitivo e graças, e a ecologia que explica todo esse funcionamento do cérebro primitivo e a nossa conexão com o que os animais fazem. Então, a gente tem muitos comportamentos parecidos com os animais. Não é porque nós copiamos, mas porque nós temos um cérebro primitivo. Um dia nós agimos daquela forma também, instintivamente. Então, olha só, se você tem um cachorro, tem gato, quando briga com outro da mesma espécie, um deles acaba perdendo a luta. Ou até só se encaram, enfim, o cachorro fica rosnando um com o outro, e uma hora, um deles que se sente menos capaz naquele momento, ou se sente submisso, ele o que faz? Baixa a cabeça. Olha o que eu estou falando. Abaixa a cabeça. Só que para o animal, tá tudo bem. Ele sai dali e vai tentar conquistar outro território, ele vai fazer outra coisa. E nós, seres humanos, nós somos os evoluídos, nós somos os espertões. Assim, nós abaixamos a cabeça, mas a gente não queria abaixar. A gente não aceita, na maioria das vezes, que você perdeu algo. Ou que você está submisso àquilo, só que o negócio é o seguinte, nós ficamos presos nessa informação. E essa informação é o passado, é a nossa história. E aí a gente fica preso aqui. Enquanto a gente fica preso aqui, a gente não vive o presente. Não vive o presente. E aí o que é que acontece? Você não anda nessa linha do tempo. Você fica preso aqui. Então, enquanto você se sente submisso a uma situação, né, é como se fosse obrigado a baixar a cabeça, como se fosse obrigado a ficar nessa posição. Enquanto você se sentir assim, o comportamento vai ser de contrariedade. O comportamento vai ser de sensação de submissão. Aconteça o que acontecer aqui no presente, você pode ganhar na Mega Sena. Você não vive plenamente esse presente. Você ainda fica preso aqui. Vamos voltar aqui para o caso do meu paciente. Ele se sentia submisso e ele trabalhava como escriturário porque ele tomou uma bronca muito grande da pessoa que era o que estava um nível acima dele. Ele tomou uma bronca muito grande. E essa bronca ele percebeu como algo que ele se sentiu muito desvalorizado. Mas a bronca foi tão grande e ele se sentiu assim, acredito que submisso ou desvalorizado, porque foi na frente de todo mundo. Foi em uma das reuniões de empresa e aquela bronca foi na frente de todo mundo. Então ele contou para mim que essa pessoa poderia ter chamado ele de lado. Tinha inclusive passado por ele, cumprimentado naquele dia. Oi, tudo bem? Bom dia. E não falou nada. Parecia que estava tudo bem. E ele tomou aquela bronca. Imagine todo mundo sentado numa mesa, uma pessoa em pé, falando, olha a informação dele de cima para baixo. Quanto mais a pessoa ia falando, e ele se sentindo, entre aspas, humilhado ou desvalorizado dentro da função dele, ele só tinha que aceitar. Só que ele não aceitou por quê? Porque na cabeça dele, na percepção dele, isso poderia ter sido feito fora do ambiente de uma reunião com todos. Poderia ser feito talvez de uma forma mais amena. Então, é como se percebe a situação. O problema não está na situação, mas é como eu percebo a situação. Por mais que ele sabia que sim, o que ele tinha feito comprometeu muita coisa dentro do trabalho. Né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas comprometeu muita coisa.
Porém, na cabeça dele podia ser feito de outra forma. E por isso que ele se sentiu submisso, humilhado, não podia fazer nada. Afinal de contas, era uma pessoa que estava acima dele. Era um chefe dele falando tudo aquilo na frente de um monte de gente. Então ele ficou preso nessa informação. E por mais que, suponhamos, a namorada dele ou a mãe dele falasse para ele: olha, mas já se passaram 6 meses, graças a você ter sentido assim, olha só, você se empenhou mais no trabalho, você nunca mais errou nada e foi até promovido. Aí, de repente, ele fala assim, ó, mas não precisava ter passado por isso. Olha só, isso significa que ele ainda se sente submisso nessa história. Ele ainda está vivendo aqui no passado. Ele não foi para o presente. Ele não valorizou isso aqui como parte da história dele, que graças a isso ele veio para cá. Graças a isso ele veio para outro nível. E aí, será que ele teria conseguido ir para outro nível, prestado mais atenção no trabalho, se dedicado mais, né, daquela respiração profunda e falar, eu vou mostrar para todo mundo, já que essa bronca foi na frente do mundo, eu vou mostrar para todo mundo do que é que eu sou capaz de levantar a cabeça e olhar todo mundo de igual, quiçá de cima para baixo. Será que ele teria tido esse peito, essa autorresponsabilidade de bater no peito mesmo e falar, eu vou fazer diferente. Nunca mais vou dar motivos para alguém agir assim comigo. Será que se ele não tivesse passado por essa experiência, ele teria chegado ao que é hoje? O fato é que ele subiu de cargo, mas ficou vivendo aqui, se sentindo submisso. O que acontece? Quanto mais submisso você se sente, mais respostas tem no organismo. Porque a etologia animal explica isso. Explica, na verdade, o fato de sentir-se submisso e a região que ataca. Só que nos animais, eles saem da cena e vão para outro lugar, eles vão para outro contexto, vai conquistar outro território. Os animais, eles não ficam presos no passado, eles usam isso como experiência. Agora, nós ficamos. Os espertões aqui evoluídos ficam, né? Não é bem assim. Nós temos um cérebro primitivo que reage a tudo isso. Então, olha só. Qual foi a solução para esse paciente? Então, eu atualizei as informações para hoje. Como é que eu atualizo? Eu não sei da vida dele, eu preciso perguntar. Então, eu perguntei para ele, quais são as 3 coisas que vêm na sua cabeça agora? Quais são as 3 coisas que desse período para cá, ou seja, de 6 meses para cá, você conquistou? Você foi capaz de fazer por você mesmo. E isso para você foi como uma conquista de território, foi como você se sentiu capaz de fazer e foi escolha tua. E por que é que eu perguntei isso para ele? Porque quando eu aciono aqui no cérebro pontos de memória, situações que ele foi capaz de fazer, é diferente da submissão. É o contrário, submisso e eu sou capaz. Então, pontos aqui no cérebro que traz ele para o presente, que trouxe ele até esse momento. Pontos em que ele foi capaz de realizar e que foi escolha dele. Porque, olha só, ao contrário, é uma sensação de submissão, porque eu não tive escolha sobre a situação. Eu fui capaz de reagir porque me pegou de surpresa. Agora, quando eu planejo algo, quando eu vou fazendo algo do meu gosto, do jeito que eu quero e que tem resultados, ou seja, eu fui capaz de realizar e com uma sensação de alegria, com a sensação de conquista, com a sensação de capacidade, é tudo ao contrário da submissão. E aí ele me disse 3 coisas, olha só que interessante. Uma das coisas, ele tinha comprado um carro, que ele queria muito. Era um carro usado, mas ele falou para mim, é um carro usado, mas eu conquistei. É um carro que eu gosto, é um carro que me leva onde eu quero, para passeio, para o trabalho, mas antes não tinha. Eu conquistei o meu carro. Opa! Qual que é a segunda coisa que vem na sua cabeça agora? Tem que estar latente, tem que estar bem acessível. Aí ele falou o seguinte, eu comprei uma viagem para a Argentina, que eu queria muito conhecer a neve. Conquistou. E a terceira, a mãe parece ter um problema de saúde e fez ponto na farmácia. E a farmácia ficou em X lá. Então, foi puxadinho, ficou mais do que ela ganhava. E aí ele morava com a mãe, ele pegou e falou, mãe, pode deixar que eu vou acertar a farmácia. Ele falou, nossa, eu nunca imaginei ser capaz de chegar e oferecer algo para minha mãe e falar assim, isso não vai
Isso vai comprometer um pouquinho as minhas programações, mas é só um mês. Olha só que interessante. Então, olha só. O que eu estava fazendo ali com ele? Trazendo ele para o tempo presente, onde ele é capaz de tirar. Quando eu trago ele para o tempo presente, eu estou, na verdade, tirando ele desse foco. Quando eu trago ele para o presente, ou seja, dentro do que ele é capaz de fazer, dentro do que ele traz para a vida dele, que é de alegre, que traz a sensação de conquista, de alegria, e interessante, gente, o resultado vem na hora, não é daqui 10 minutos. Sabe por quê? Resultados? Porque a própria maneira dele contar a história aqui do passado dele, ele contava assim, parece com vergonha. É como se eu estivesse lá naquela reunião, escutando os desaforos, as coisas, os apontamentos que o chefe fez. Mas assim, segundo a visão dele, foi assim, né? E quando ele começou a contar essas 3 coisas no presente, ele foi levantando a cabeça e contando com orgulho, peito aberto, cabeça levantada, falando com um sorriso no rosto, né? Então, assim, a sensação de capacidade, ela é expressada também no corpo. Ninguém que se sente capaz de fazer uma mudança, principalmente sobre si mesmo, ou conquistar algo, fala assim, fala de cabeça baixa, né? Que é o conflito da submissão. Então, entenderam como tem um fundamento científico por trás e não vai acometer em qualquer lugar do corpo, vai acometer aqui na região cervical. Enquanto o paciente não vier para o momento presente, ele fica com o foco aqui, o resultado comportamental vai ser aqui. É assim que está sendo feita a leitura aqui no cérebro. Quando a gente traz ele para o presente, ou seja, muda a percepção desse paciente, começa a ter resultados sobre essa nova percepção, sobre esse novo foco. E aí, naturalmente, as autocorreções começam a serem materializadas. Então, essas autocorreções sendo materializadas é o seguinte, para a hipermobilidade na cervical, para o estímulo de flexão cervical e para o comportamento nessa extensão. Só tem a ser traduzido em diminuição parcial ou total da dor e diminuição parcial ou total dessa disfunção. Porque o corpo agora só tem a continuar o que está sendo estimulado aqui no cérebro, as percepções. Vértebras torácicas. São 12 vértebras torácicas. Vai até a nossa região lombar. Né? Então, essas vértebras torácicas, elas compreendem um pouco acima aqui das escápulas, bem acima das escápulas, praticamente onde começa as escápulas. A escápula é esse osso grandão aqui. Ó, tá? Então, começa mais ou menos aqui e ela desce até na coluna lombar. E tem gente que tem disfunção nessas vértebras. Às vezes uma cifose, né? A cifose tem, mas a hipercifose, né? Que é uma curvatura na coluna. Às vezes escoliose, às vezes hernia de disco, às vezes os populares bicos de papagaio, né? Enfim. Então, nas vértebras torácicas, quando acontece uma disfunção nas partes mais altas, nas primeiras vértebras torácicas, tem um contexto aí que envolve um grande sentimento de algo que seja indigesto, de algo que é como se não desceu para mim. E também um contexto de, é como se tivesse assim, olha, um abraço que foi terrível. Terrível no seguinte sentido, assim, foi um abraço de alguém que eu não queria ter abraçado. Imagine alguém que você sabe que falou mal de você, e aí, por acaso, você encontrou essa pessoa no lugar e essa pessoa chega. Amigo! Aquela falsidade, né? Pega e te dá aquele abraço aqui. Então, aonde ela toca, olha aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região, né? Torácica alta. Então, onde ela abraça você, que ela toca, é como se fosse aquela sensação, te dá aquela sensação de impotência do me pegou de surpresa, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço com isso? Entenderam? Então, por que é que ocorre isso tudo? A etologia animal explica bastante isso. Os animais, por exemplo, eles normalmente atacam buscando, né? Os leões atacam as zebras pulando nas costas. É como se fosse um ataque, geralmente na região das torácicas altas. Então, por isso que a gente fala assim, aquele abraço, eu não queria. Porque cá entre nós, se é um abraço que você quer, que é desejado, que você se sente até, nossa, fulano me deu um abraço apertado,
né? Uma pessoa que você admira, de repente, uma pessoa que para você é um ídolo, que para você é uma referência. Por exemplo, você vai numa noite de autógrafos e essa pessoa que autografou o livro para você tem, nossa, muito obrigado por você estar aqui. Daqui na casa, puxa, claro que é desejado. E você não sai assim com essa sensação de submissão, ou de indigesto, enfim, ou de impotente. Então tem essa representação da etologia animal, por conta dos ataques, né, dos animais, e por conta da altura do tubo, né, desse tubo que vai levar o alimento, daquilo que era para ser bom, só que não é. O que o corpo tenta fazer? Jogar para fora. Então, causa aquela sensação muito grande de impotência, de não ter podido fazer nada naquela situação. É como se eu te engolisse aquilo naquela hora. De repente, se te pegou numa festa, na frente de todo mundo, você não pôde evitar esse abraço. Olha que interessante, olha que maluco, né? Mas olha, como é que teu corpo sentiu? Sentiu isso como indigesto. E juntamente com essa sensação de indigestão, também impotente. Não pôde fazer nada, infelizmente. Pronto, uma formulazinha. Dor torácica. Simples, né? E aí, Adalto, como é que isso acontece com frequência? Gente, mais do que vocês imaginam. Então, por exemplo, por que aparece, por exemplo, a espondilolistese, a famosa bico de papagaio, né? O famoso bico de papagaio. As espinhas deslizam e ficam maiores, né? A espinha vertebral. Então, por quê? Vai tornando a articulação, é como se precisasse aumentar aquele pedacinho da vértebra para poder ter uma estrutura um pouco mais reforçada, porque é como se eu me sentisse impotente e não estou podendo fazer nada. Então, é como se precisasse aumentar a função daquele segmento. E aí tem a espondiloartrose, que aí começa a fundir as vértebras, né? E para que começa a colar todas as vértebras? Justamente para tornar mais fixo essa coluna. Ela não ficar flexível, tem que ser rígido naquela situação. Então começa a ter esse comportamento. Mas tudo depende de como você está se sentindo. Olha que louco, né? Então, na coluna torácica, principalmente, esse mecanismo aqui, no contexto de impotência, então a sensação de indigesto mais o contexto de impotente é uma grande fórmula para ter uma dor torácica. Ou uma disfunção torácica, né? Uma disfunção se traduz, porque não é só a dor, tem a questão física também envolvida, né? Seja com uma hernia de disco, seja com espondilolistese, espondiloartrose, seja com uma escoliose. E no contexto geral, a fórmula é essa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu pouco antes do início do seu sintoma específico, o que é que aconteceu dentro de um contexto que para você foi indigesto e impotente, onde você se sentiu impotente em uma situação. E normalmente uma questão de abraço, ou uma questão de ser pego por trás, né? De uma forma repentina, surpreendente, impactante, inesperada. Então, esse contexto, sempre lembrando isso, da etologia animal, é como se eu estivesse fugindo de algo e algo me pegou. Algo veio por trás e me pegou. A etologia animal, essa ciência fantástica, que explica por que é que nós temos comportamento assim como os animais. Embora temos um cérebro bem evoluído, mas dentro desse cérebro evoluído tem várias camadas de evolução. Então, isso quer dizer que temos uma parte do cérebro muito, muito evoluída, que constrói, que pensa, que raciocina, que avalia e que desperta para novas coisas, que constrói novas experiências. Mas tem um cérebro, conforme vai diminuindo essas camadas, nós temos lá um cérebro, uma parte do cérebro bastante primitivo, que apenas reage a situações. Esse cérebro primitivo reage à luta, fuga, é como se fosse instintivo. São reflexos que nós temos para garantir a nossa sobrevivência. Contra isso, não tem como lutar. Contra essa informação, na verdade, essa informação auxilia no entendimento nosso como ser humano integral. Uma ampliação para a gente não ficar preso só à parte mecânica. Porque senão, o que vai acontecer? Como aconteceu comigo muitas vezes no início da minha carreira de fisioterapeuta. Eu tratava o paciente com alguns protocolos, né? Seguindo exatamente aquilo, afinal de contas eu queria dar o meu máximo, então eu seguia a risca mesmo, e o resultado não chegava para todos.
como é que você acha que eu me sentia como profissional e o paciente não? Esperando tudo de mim e o resultado não vinha. Então, aí, quando a gente amplia as possibilidades, amplia os conhecimentos, aí a gente começa a ter mais facilidade no tratamento dos nossos pacientes, mais ferramentas para poder entender de onde surgiu a queixa dele e para poder também resolver de uma vez por todas, fazer um processo onde o corpo dele, onde o paciente vai encontrar aquilo que ele foi buscar, a cura do corpo dele. Então, nesse paciente aqui específico, o que eu fiz? Eu passei para ele o seguinte, que hoje, no momento presente, então para ele sair daquele foco do passado, porque se ele fica naquele foco, o comportamento do corpo dele é baseado no sentimento que ele está sentindo. Então, trazendo para o presente, para o momento presente, eu trouxe para ele que é que hoje ele abraça, não só ele abraça, mas ele é abraçado por situações. E ele começou a contar, olha, vai contando o que é na sua cabeça. E ele me falou que se sentia abraçado pela comunidade da igreja que ele estava participando, se sentia abraçado pela família da esposa, porque ele tinha casado, se sentia abraçado pelo novo emprego que ele tinha. E olha só que interessante. E aí foi falando um monte de coisas. E de forma real, não só se sentia abraçado, mas de forma real. Ele adorava os abraços dos sobrinhos que ele brincava bastante. Olha só que bacana tudo isso. Atualizando para o momento presente, os abraços que são experimentados da forma mais gostosa possível, né? Saindo aqui do indigesto, da forma mais prazerosa, da forma mais gostosa possível. E não numa sensação de impotência, mas numa sensação de capacidade. Porque graças a ele ser o que é, ele conquistou isso tudo. Mas de coisas que são importantes para ele, que para ele representam conquistas sobre quem ele é. Então isso traz toda uma capacidade. E isso se traduz no físico, essa capacidade. Então, naturalmente, uma estrutura, inclusive não só uma estrutura emocional, mas uma estrutura demonstrando no físico, porque a coluna é uma estrutura. Então, uma estrutura fortalecida, onde não é qualquer impacto que vai desestabilizar essa estrutura, mas porque ela é forte e porque ele, a qualquer momento, pode continuar fortalecendo essa estrutura. Gente, tudo baseado em ciência, em pessoas importantíssimas que fizeram a mudança no mundo. Disfunções de hernias de disco. Só para entender, nós temos aqui as vértebras, né? Nós temos os discos intervertebrais. E para que servem esses discos intervertebrais? São aqui esses amortecedores que estão entre as vértebras. Então, é um tecido gelatinoso que fica entre os corpos vertebrais, né, que é esse quadradinho aqui, como se fosse um quadradinho, mas entre os corpos vertebrais, que é para amortecer os impactos. Essa é a função do disco intervertebral. Agora, o que acontece? Se você pega um peso muito grande, se você tem uma movimentação muito grande dessas vértebras, o que acontece? Olha só, se você tem aqui a vértebra, vamos fazer só um quadradinho, tá? O quadradinho é a vértebra. Então aqui, se você tem uma vértebra, você faz um movimento muito forte de deslocamento, ou de flexão, ou de certa forma extensão, mas olha só que como é gelatinoso, então esse disco tem uma tendência a jogar aqui para trás. E quando joga para trás, tem um outro problema. Você começa a espremer essa inervação. Por isso é que tem um ponto sensível que é estimulado e provoca essa dor. Tá? Por isso que tem a sensação de dor por conta da hérnia de disco. Então, olha, esse movimento muito acentuado acaba fazendo com que esse conteúdo do disco ele extravase e aí começa a tocar a inervação e, claro, dói. E outra coisa também, quando você começa a carregar muito peso, olha só o que acontece. Esse disco, ele começa a se achatar, é um amortecedor. Mas aí ele vem para fora, vai mais para fora. Então aqui, que passa a inervação, começa a ficar também apertado, começa a estimular, tá? Então, ou por peso,
ou por um movimento muito forte. Seria mais do que o disco permitiria, mais do que a vértebra permitiria. Então você fez um esforço a mais. Então isso pode acontecer normalmente para quem carrega muito peso, né? Carrega muito, sei lá, saco de cimento nas costas, faz exercício físico com muito peso, por exemplo, lá no CrossFit, talvez na musculação, aí começa a ter esses extravasamentos, né? Talvez faz um movimento errado, uma hiperextensão, uma hiperflexão de coluna, e aí diferentes níveis sofrem. Porém, essa é a parte mecânica. E se chega um paciente para você e você faz essas perguntas, esse cara é crossfiteiro. E aí você pergunta e ele fala assim, não faço nenhum exercício físico que carrega peso. Então você trabalha com alguma coisa de peso. Trabalha com nada com peso. E agora? O que é que explica que esse paciente está apresentando hérnia de disco? Que é a parte mecânica, não é? E agora? Então, e agora que você precisa ampliar um pouquinho mais a sua consciência, precisa ampliar mais as possibilidades. Tendo as possibilidades de olhar para esse paciente, você tem mais chances de encontrar essas respostas. E agora? Porque senão você vai falar para ele o quê? Isso é espontâneo? Poxa, o cara já está desanimado porque ele deu uma dor. Aí você fala para ele que, sim, olha, você é a mesma coisa de falar assim, cara, você é um azarado, você foi sorteado na roleta do azar. E você foi sorteado com problema de hérnia de disco. Vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Tenho certeza que muita gente já escutou isso. Mas olha só, quando você amplia as possibilidades de resolução, as possibilidades de causas, ou seja, depende da sua mecânica, diz para ele, tem um fator adicional a isso. O que é esse fator adicional? O fator adicional e se ele está vivendo uma situação que não é real, mas está vivendo como real? Como assim não? Uma situação que não é real. Ele está carregando um grande peso. Grande peso. Ele está carregando um grande peso. O que é carregar um grande peso? Eu pergunto para você. O que é na sua vida carregar um grande peso? O que seria carregar um grande peso? Ter que trabalhar? Tem muita gente que vai responder isso, né? Então, dependendo do trabalho, sim. Agora, dependendo, você pode trabalhar até 12 horas por dia com algo que você gosta. Não vai ser um trabalho para você. Então, pensa agora numa coisa que você gosta e se você ficasse 12 horas por dia fazendo isso e ganhando para fazer isso. Não é trabalho. Né? É um hobby remunerado. Oh, maravilha. Bilanciamento, para mim, é isso, sabia? Então, vamos lá. Então, se uma pessoa entende que para ela tem algo como se ela estivesse carregando e tem uma sensação de grande peso e tem uma sensação de estar impotente sobre aquilo, porque parece que cada vez esse peso aumenta mais. Parece que ela faz força e nunca para de carregar esse peso, por mais que faça. De repente perdi o emprego e tive que morar na casa da minha mãe. Então, olha que interessante. Nas hérnias de disco, em que houve grande mobilidade, é porque o corpo estava tentando se moldar a uma situação, tentando ser mais flexível para lidar com aquilo que eu não estou conseguindo ser capaz de finalizar, que eu não estou conseguindo carregar e fazer diminuir o peso. Então, quando isso não é possível, o corpo tenta se moldar. E aí, olha só, essa história de carregar um grande peso, que é simbólica, olha que interessante, que é simbólica, lá dentro do cérebro, ela passa a ser real. Por quê? Eu estou vivendo essa situação. Eu estou sentindo isso como real. Eu estou sentindo como um grande peso na minha estrutura, que é a coluna vertebral. O que é a sua coluna vertebral? Uma estrutura. E aí, o que amortece essa estrutura? Os discos intervertebrais. Só que se eu tenho uma mobilidade muito grande, uma grande possibilidade de fazer esse conteúdo do disco extravasar e provocar dor. Ou se eu tenho um grande peso que parece que só vai aumentando, esse disco ele começa a extravasar e provoca dor porque toca o nervo. Então, olha só, aquilo que era simbólico, ele lá dentro do cérebro é real. Olha para a tua vida, olha para você, né? Porque a gente fala assim, será que é? Será que não é? Então tá, vamos fazer uma experiência. Em algum momento da sua vida, você provavelmente se sentiu um grande peso. Você literalmente não sentia isso em você? Você não sentia esse peso? Sentir, o que eu estou falando sentir não é simbólico mais. Sentir
Tem uma mensagem aqui no cérebro que diz que aquilo está pesado para mim. Que diz que, nossa, tá, a minha estrutura, ela não está aguentando todo esse peso. Minha estrutura é como se não fosse preparada para tanto peso. Porque veio de forma impactante e inesperada. Nossa, e é por isso que é real. Porque lá dentro do cérebro, cria-se uma rede neural muito forte. Que é preciso, porque senão eu não vou fazer nada a respeito. E a minha vida pode ficar comprometida se eu não fizer nada a respeito. Porque o peso vai aumentando, 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 uma hora eu não vou suportar. Mas tem as consequências. Se ficar muito tempo hipermóvel, para me adaptar à situação, se ficar muito tempo hipermóvel, eu corro o risco de ter uma hernia de disco por hipermobilidade. Se ficar muito tempo eu sentindo esse grande peso, eu corro um risco de, desse peso, começar a achatar meu disco intervertebral, pressionar a minha inervação e vai doer. Tá? Então eu preciso fazer alguma coisa. E como é que eu resolvo isso? Gente, é mais simples do que parece. Traz para o momento presente, porque é aqui que as coisas acontecem, porque é aqui, no cérebro, que eu estou vivendo como real. Porque eu estou vivendo isso como real, traz esse comportamento, ou esse comportamento, onde tem um extravasamento do conteúdo do disco intervertebral. Então, como é que eu faço para mudar esse comportamento? Parar de ser real isso tudo. Eu tenho que trazer algo real para essa situação. E como é que eu trago? Gente, olha só. O foco está dentro de uma situação impactante, inesperada, como se estivesse carregando um grande peso. Lá é que aconteceu alguma coisa. Quando que é esse passado? Não sei. Pode ser 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos, 2 décadas, eu não sei, pode ser o que quiser, mas é lá no passado. É lá no passado. Então, o que eu faço? Eu trago para o presente. Eu trago para o presente. Porque aqui no presente eu tenho condições de fazer alguma coisa. Então, eu preciso trazer uma informação que seja real dentro disso tudo aqui para o momento presente. Preciso levar para o cérebro uma rede neural, formar uma rede neural que diz que tem algo que é real que não é pesado. Tem algo que é real que sobrepõe essa informação de peso que eu senti lá atrás. E o que é real? Olha, se a gente começar a falar para o paciente, olha, isso é leve, isso não sei o que, isso não vai adiantar nada, isso é conselho. Então a gente precisa perguntar para o paciente o que é hoje que você carrega e que é leve para você. E aí você direciona para o paciente, para ele respondendo. O que é que você conquistou que você carrega que é leve para você? É um filho. De repente ele teve um filho. Nossa, é leve ter um filho, porque eu me divirto, porque eu sei. Então ele tem que responder o que é leve. Vai falando para ele responder. Responder 3, 5, 10 coisas. Então, de repente, é um novo emprego, é leve. Ah, o casamento é leve. Porque tem que ser na percepção do paciente, não na sua, senão não vai funcionar. Então, quando você atualiza aqui no presente, que é leve para ele, e ele começa a fortalecer essa rede neural e viver esses momentos, você traz informações aqui para o cérebro que são reais e que sobrepõem essa sensação de carregar grande peso. Então, sempre tem que ser no contexto. O que é que você carrega hoje que é leve e não foi impactante nem inesperado porque você se programou para isso. Porque você teve essa possibilidade. Então, olha só, tudo inverso. Não é impactante inesperado. O paciente seu programou essa situação. Não é pesada. Ele está relatando como uma situação leve. E é real. E melhor, é agora no momento presente. Isso tudo é fortalecido todos os dias. Então, olha só, quando você atualiza isso para ele, não é um pensamento positivo, é neurociência pura. As informações, elas criam redes neurais fortes a partir de 2 situações. Ou por repetição, ou por uma situação muito forte. Aqui foi muito forte. Criou uma rede neural forte. Aqui é por repetição. Todo dia ele vivendo aquilo que para ele é leve. Também cria uma rede neural forte. É como se fosse uma crença. É como se fosse um hábito. Por isso que os hábitos, eles formam redes neurais. Então aqui também cria. Então é por outra via, mas a gente atualiza o software. Então é possível? É. Se o paciente vê isso como impactante, ele vê, nossa, eu nunca tinha parado para pensar o quanto isso é importante na minha vida, o quanto isso é leve, o quanto isso é bom. Isso pode soar como impactante agora para ele.
soar como impactante, o simples fato dele despertar para isso, adivinha? O seu paciente, em minutos, finaliza esse processo. E o corpo dele já não tem mais esse comportamento de sentir pesado ou sentir-se móvel, hipermóvel de uma situação para se adaptar a ela. Então, o que resta é o comportamento normal das vértebras, sem sentir o peso, sem sentir a carga, naturalmente continuar exercendo seu papel, que foi programado como de amortecedores de impacto. E são, na verdade, vão amortecer pequenos impactos do dia a dia, mecânicos ou emocionais, mas dá conta já de fazer tudo isso. Membros superiores. Então, disfunções nos ombros. De onde vem isso tudo? Olha, parece um pouco redundante, mas é continuação de tudo que a gente está falando. Porque tudo tem o mesmo segmento, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem nas lógicas, né? Então, sobre os ombros. Gente, os ombros, o que são os ombros? Os ombros vão nos ajudar a carregar as coisas, né? E os membros superiores é para trazer para perto, para carregar algo, né? Como se fosse uma asa aqui, né? Embaixo da asa, trazer para baixo da asa, carregar algo ou até afastar. Então, beleza. Tem todas essas funções. Carregar, trazer para perto, como se fosse embaixo da asa, e afastar. Tá. Isso tudo são funções mecânicas. A situação vem do seguinte. Quando nós temos alguma disfunção no ombro, na escápula, né, que é como se fosse a nossa asa, nesse mecanismo aí, em alguma dessas articulações do ombro, principalmente, olha, pode surgir sim, não só de fatores mecânicos, mas principalmente de fatores que são ditos emocionais. Mas de fatores, para mim é como se fosse simbólico, mas se meu cérebro entende como real, vai ter um comportamento real. Então, olha só, toda vez que eu tento fazer algo com o meu ombro para o que foi programado, ou seja, carregar algo, então isso é simbólico, né? Isso é simbólico. Só que toda vez que esse simbólico é impactante e inesperado, como que é impactante e inesperado, não? Olha só, por exemplo, o paciente que eu atendi, já faz um mês mais ou menos, o paciente que eu atendi estava tendo fortes dores no ombro, e apenas no ombro, porque é como ele disse para mim, eu falei, olha, o que é que teve antes do início dos sintomas? Não, antes eu não sentia nada, era tranquilo e tal, nunca senti dor no ombro, e agora, olha, já tomei remédio, já fiz um monte de coisa, apenas ameniza esses sintomas. E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu antes do início dos sintomas que para você soou como impactante, inesperado, te pegou de surpresa mesmo, você viveu como um choque. E aí, só que dentro de um cenário onde você não foi capaz, ou seja, você se sentiu impotente. Te pegou de surpresa como um choque e você se sentiu impotente, ou seja, você não conseguiu fazer o que realmente gostaria de ter feito, porque aquilo foi muito surpresa. Então, o que é que nesse contexto talvez para você tenha sido um peso, ou algo que você quis afastar, ou algo que você queria aproximar. Você queria muito perto. E aí ele me contou o seguinte, porteiro de um prédio, e aí passou uma senhora que mora no prédio e distratou ele. Então, olha, você é somente um porteiro. Foi por causa de umas compras. Ela chegou com algumas compras e queria que ele fosse levar as compras até lá no apartamento dela, era lá em cima, sei lá, no 12º, queria que ela levasse. Só que ele falou, olha, eu tô aqui na portaria, me desculpe, mas eu não posso ajudar a senhora a subir com essas compras, né? A portaria não pode ficar sozinha. E aí ela falou, mas graças ao que eu pago de condomínio, que é o teu salário, você é funcionário meu, você sabia disso? Então você tem que fazer o que eu estou mandando. E ela destratou muito ele, assim. Tanto é que quando ele contou a história, ele contava a história e ele ficou todo ruborizado, o rosto vermelho, engolia seco, e esses vasos sanguíneos aqui, ó, saltados. Isso são manifestações do sistema nervoso autônomo, né? Que mostram, é como se ele estivesse vivendo de novo aquela situação. Entendeu? Como se ele estivesse vivendo. Ele não estava. Mas olha só, isso foi chocante para ele. Foi dentro desse cenário aqui, então, e ele se sentiu impotente, porque ele até argumentou, mas quando ele argumentou,
vieram mais desaforos. Então ele tinha a dor no ombro dele era muito grande e ele não conseguia levantar mais do que... Não conseguia chegar, na verdade, a 90 graus. Ele ficava compensando assim para levantar. O outro aqui meio. Então olha que louco, né? Aquilo que era simbólico, vivido como um peso, se tornou tão forte que ficou registrado como real, porque ele vivia todos os dias essa sensação. E cada vez que ela passava na portaria, voltava essa situação. Não porque ela destratava ele de novo, mas era como se acionasse alguma coisa naquele cenário. A simples presença dela, daqui a pouco ele estava com dor. Olha que louco, né? Que engraçado. Mas de loucura não tem nada, porque é uma reação biológica. Né? Então o organismo é como se preparasse ele, né? Então a sensação de dor é como se mostrasse toda essa sensação de impotência. Se ele se sente impotente, então é como se não precisasse ficar se realmente ele tivesse com a dor no ombro, naquele dia que ela insultou ele, talvez, por ele estar com dor no ombro e tudo, olha, assim, eu não posso carregar porque meu ombro, eu estou com o ombro machucado. Talvez ela tivesse um pouquinho de compaixão, ou não. Mas a questão é que seria outro cenário. E outro cenário talvez trouxesse outro resultado. Isso é certo, mas como seria? Só vivendo a experiência. Mas ele só viveu uma experiência. Ele só viveu a situação do insulto, das palavras que ele não queria ouvir, e o sentimento foi tão grande de impotência, em de não daquilo ficar como um peso sobre seus ombros, né, com uma pendência. Ele se expressou, mas não foi suficiente, aquilo ficou registrado como real lá no cérebro. E formou uma rede neural lá no cérebro tão forte, porque foi inesperado, impactante, que a qualquer sinal parecido, qualquer coisa que estivesse naquele cenário, já aciona essa sensação de peso. Agora, essa mulher todo dia descia e ia para a rua e voltava. Então, no mínimo, ela passava ali na portaria 2 vezes. Então, cada vez que ela passava, ou estava perto do horário dela passar, a dor aumentava. Então, olha como é que a gente corrige isso. Atualiza o software, atualiza essas informações para o presente. Então, real. Então, atualiza para o presente. Então, não interessa se essa situação aqui aconteceu há 2 dias, há 2 meses, 2 semanas, não importa, é passado. Então, aqui no presente, você precisa perguntar, precisa atualizar as informações para esse paciente. Então, o que é que no presente faz tudo ao contrário? Passado, então você vai atualizar no presente. O que era impotente, o que é que no presente ele se sente capaz de fazer que não é pesado, que é leve. Que não foi leve, foi pesado. Que é leve e que não é impactante nem inesperado, mas sim é programado. Então vamos juntar tudo? O que é que aqui no presente você é capaz de fazer que é leve para você, dentro de uma programação que é sua, no seu tempo, sem pressa, para que você trouxe situações leves para a sua vida. Opa, então, peraí. Aí, na hora que ele vai responder, começou com coisas. Olha, minha netinha veio passar a semana comigo. Minha filha está aí e minha netinha está passando a semana comigo. Olha que maravilha. Então, já fala isso com um sorriso no rosto. Ah, é? Conta mais sobre a sua filha e sua netinha. Ah, é minha única filha. Eu tenho um filho também. E do meu filho eu não tenho neta ainda. E a minha filha tem uma netinha. E ela trouxe, vai passar a semana inteira aqui com a gente. Ele vai falando e vai mudando a postura. Porque ele está vivenciando uma coisa programada, que é do presente e que é leve, e que é dele, que ele é capaz de administrar tranquilamente. E aí, o que você faz? Como é que você brinca? Ah, eu brinco com ela, ela já dá risadinha. E aí você pega ela, pego ela, nossa, não sei o que e tal. Conversando, atualizando. Quando terminou, e aprofundei ele nessa conversa. Quando terminou, eu falei para ele, vamos fazer uma coisa? Eu já tinha testado, tinha pedido para ele fazer esse movimento, e ele tinha feito assim. Deixa eu ficar mais enquadrado. E ele tinha feito assim, ó. Não conseguia encostar as 2 mãos lá em cima. E aí eu pedi para ele, né? Terminei de ter essa conversa com ele. Vamos fazer aquele teste de novo? Levanta os braços até onde você conseguir, só para eu lembrar como é que era. Olha, gente, tem umas coisas que
queria filmar, e que não pode filmar a sessão. Se eu falar para vocês que, olha, esse foi o resultado, eu falei, levanta devagar que eu quero ver. E ele foi levantando, levantando, ele encostou as duas mãos aqui em cima e ficou esticando. Então, olha só, na sessão já mudou o comportamento. E é incrível, gente, como o nosso corpo atende aquilo que está tendo um comando. Então, o comando aqui no cérebro era para ter esse comportamento. Mas quando a gente muda toda a informação que chega lá no cérebro e do modo como é interpretado, o corpo já para de emitir alguns sinais, o corpo já começa a ter novos comportamentos, o comportamento vai ser diferente. Sinal diferente, rede neural diferente, comportamento é diferente. Porque para a netinha estava tudo certo, para a filha estava tudo certo, não era peso, era agradável, era expansivo isso tudo, tornava ele uma pessoa melhor. Eu sou avô, eu sou pai. Olha que massa, eu sou o pai dessa filha que me deu uma neta. Olha que massa, imagina o que isso é para ele. São situações que talvez quando ele soube que a filha estava grávida, foi impactante, inesperado, mas que fez ele se sentir grande. Se tornou avô. Então, olha que interessante. São informações, porque a informação que ele tinha estava preso aqui, né, no passado. Agora, sim, tem uma informação no presente que ele está vivenciando, não de forma simbólica, mas de forma real. A forma simbólica é que isso é tranquilo, programado, e isso eu quero. Quanto mais disso eu tiver, mais eu quero. Então, essa informação, essa rede neural sobrepõe a rede neural anterior, que era só de situação de peso. Essa é leve. Então, agora, tudo passa a ter um novo comportamento. E é por isso que ele consegue ter movimentos mais amplos, movimentos mais expansivos, dentro da nova realidade dele. Aliás, uma realidade que ele já tinha, mas que não era possível ser expressada porque o foco estava na realidade de peso. Agora ele está na realidade de leveza.